Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Vamos falar sobre o Wellington fora do Flu? Eu sei que muita gente queria falar muito disso. E a partir desse informe aqui que o Netflu fez sobre o Paulo Brito, o Wellington já foi comunicado que não vai permanecer no Fluminense. O volante tem tido poucas chances com o técnico Fernando Diniz. Para quem não sabe, o Wellington tem 31 anos de idade e tem contrato até o final desse ano. A gente tem... Calma que eu vou falar sobre isso. Então, a partir disso, a gente tem que entender o seguinte. Pela métrica do Fluminense, o Wellington tinha que continuar pelas métricas do Fluminense, que é justamente... Ele gosta de colocar uma idade mais avançada, de 33, 34 anos. Ou seja, eles não esperaram essa métrica do Fluminense acontecer. E o contrato foi renovado. Eu não sei se você lembra disso. Eu quero que você se lembre disso. A gente fez um contrato com o Wellington, que se ele jogasse tantos jogos, o contrato ia ser renovado até 2022. Ele jogou esses tantos jogos e por isso ele pôde continuar no Fluminense por mais um ano. Então a gente tem que se lembrar disso. Foi a partir do contrato muito bem feito, para não falar o contrário, porque eu não quero falar o contrário, do Flu, que o Wellington permaneceu mais tempo no Fluminense do que devia. Tudo bem? A gente tem que pensar sobre o desempenho métricas do Fluminense. O desempenho. E aí a gente vai pegar aqui o desempenho dele. É pífio e patético. Ele só jogou 36 jogos, 25% de jogos como titular na Série A. Atuou em 19 minutos de campo. E teve 2 participações e gols. Tecnicamente pífio e patético, né? Para você ver aqui, como eu falei, ele teve uma última renovação de contrato em 2021 por conta da renovação automática que ele teve e que ninguém quis que acontecesse essa renovação automática. Ele participou ele até participou como jogo de titular, uma coisa interessante sobre isso. Ele participou de 2 ou 3 jogos como titular do Fluminense. Isso daí me preocupa bastante do que o Diniz pensa sobre o Wellington, isso tudo. Então, para as métricas do Fluminense, o Wellington não tinha que ficar nessa parte, mas vendo muito mais sobre a idade e sobre o tempo de contrato, tinha que ser sido renovado. Eu não estou falando que eu queria que renovasse com o Wellington. Eu vou falar isso daí no final do vídeo, tá bom? Vai com calma. E aí, só pra você ter uma ideia, o Wellington, o mesmo Wellington que a gente tá falando, ele ganhou uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e um Brasileiro. Eu sempre falo pra vocês que você medir o tamanho do jogador por conta de título ou por conta de números que ele teve ali, não é o suficiente para mim. Eu falo sempre isso. É uma coisa muito triste quando você olha e tem canais gigantes do Fluminense, ou até mesmo canais gigantes de futebol, falando besteira e colocando número para você, sendo que esse número não significa nada no fim do tempo. Nada. O Wellington, multicampeão, ganhou muito mais do que muitos jogadores do Fluminense. Pode pensar em ganhar. Um dos jogadores mais campeões do Fluminense. E é um dos piores. É isso que eu te falo. Às vezes a pessoa olha de olho cheio assim, ó. Caraca, cara, não é possível. Mas deixa eu comentar um pouquinho mais sobre o Wellington, sobre a torcida e sobre alguns casos interessantes. Eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro se inscreva no canal. Isso daí vai me ajudar justamente no meu tamanho, para mostrar para a torcida tricolor qual é o tamanho do meu canal. Eu me sacrifico minha voz está ferrada hoje.
E a segunda faz o Triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Isso daí vai me dar no engajamento. É impressionante como que tá faltando engajamento nesse canal. Cara, eu quero engajamento assim, ó. Com 139, com 45, com 57. Não com 5, pelo amor de Deus, gente. E até mesmo eu quero bastante gostei, pelo amor de Deus, tá aqui. Então bora no engajamento, cara. Me ajuda a te ajudar, cara. O Fluminense vai continuar assim dessa maneira? Toda hora. O Iago vai ter que falar de novo na nossa cara o seguinte: é uma merda ter uma boa campanha. Eu quero ser campeão. Então, caso você não realize nem a inscrição e nem o Triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você viu? O Fluminense cai para a Série C, ou você quer que o Fluminense continue disputando o G3, G4 ou G2 nesse Brasileirão. Então vou ocupar para mais esse vídeo e ver outro vídeo do canal. Só bora. A torcida do Flu não quer o Wellington nem ferrando. Eu estou fazendo a pesquisa e tem muita gente que fala sobre o Wellington comigo. Já teve muitas pessoas que falaram assim, cara, o Wellington não dá, cara, no time do Fluminense. A torcida não quer. O que eu estou te falando é o seguinte: você tem que entender que existe uma trindade. Gestão, o que o jogador quer e o que a torcida quer. Eu farei no primeiro bloco gestão. No segundo bloco eu estou falando sobre torcida. E o jogador quer ir embora, cara. Porque se ele não quisesse ir embora, ele jogava muito. Mas ele quer ir embora, porque ele não tá jogando nada. Então se dois querem, o outro fica quieto, cara. Eu sempre tô falando a mesma coisa. Cara, a mesma estrutura do vídeo que eu falo sobre saída e entrada do jogador, eu tô sempre falando sobre gestão, torcida e jogador. Gestão, torcida, jogador. É sempre assim. É a trindade que eu sempre falo, sempre comento, e é sempre importante a pessoa entender. Então, na parte da torcida, pelo amor de Deus, renovação de contrato com o Wellington não dá. Não dá. E pior, que bom que eu fiz isso, que eu ia fazer esse vídeo ontem. Dia 5/11/2022. O que eu vejo no banco de reserva do Fluminense? O Wellington. E depois não quer que eu fale nada, né? Vamos lembrar de duas situações interessantes. Lá em 2021, Fluminense completamente emaranhado de problemas. O técnico Marcão resolve colocar o Wellington contra um Bahia que também estava completamente desfalecido em campo. Estava rumo à Série B. E por conta do Wellington, o Fluminense toma 3-0. 3-0. E acaba passando por um vexame nacional. Tive que até me esconder minha cabeça. 3-0, você falou? Vamos falar do vexame recente então. Corinthians. Também com vários problemas ali. Diniz vai lá do nada, me coloca o Wellington para jogar como titular no jogo mais importante da vida do Fluminense, que é chegar numa final de Copa do Brasil. E o que adivinha? O Wellington não consegue fazer nada no Fluminense. Nada. E é por isso que ele é odiado. Compreende? É isso que eu estou te falando. Eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Saudações tricolores. Falou, valeu. Faz o Triplo C, curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal. Tchau, tchau. Desculpe, gente.